O empresário acusado de causar a morte de Sandra Ribeiro em um hipermercado de Araucária por causa do uso de máscara, lembra dessa história? Ele saiu hoje da prisão. Nader Kalil tem informações pra gente. O homem foi solto. Nader, e o que foi alegado? Qual o motivo que soltaram aí o homem? O empresário. Cadê o Nader? Nader Kalil. Estamos aqui com um pequeno probleminha aqui no contato com o Nader Kalil. Vamos ver se o Nader volta aí. Você lembra da história, né? A história do hipermercado, o homem chegou, era para botar máscara. Aí o que aconteceu? Ele não quis botar a máscara, iniciou-se uma confusão. E aí o homem partiu para... Enfim, sobrou para a funcionária do hipermercado que acabou perdendo a vida depois de receber um tiro. É isso, né, Nader Kalil? Explica para nós melhor e conta pra gente por que esse homem foi solto. Exatamente. Jasso, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Houve muita discussão naquela situação em que, durante o uso ou não de uma máscara, houve uma luta corporal entre um cliente e o segurança, o vigilante do estabelecimento. E naquele momento, o vigilante, após levar um soco, caído, sacou uma arma e fez um disparo. O disparo acabou atingindo o empresário, mas também atingiu uma funcionária do estabelecimento, que não resistiu e morreu. Desde então, esse empresário foi preso, só que na manhã de hoje, ele acabou ganhando, recebendo da justiça o direito de responder esse crime em liberdade. Afinal, o doutor Igor Salmen vai explicar pra gente. Doutor, ele não foi quem atirou, mas segundo o Ministério Público, foi pela discussão dele de não usar máscara que ele acabou dando aí a oportunidade para que essa mulher, a Sandra, fosse vítima do disparo do vigilante. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nader. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos. Na verdade, este processo ele chama a atenção, e é isso que eu coloco para vocês, em razão de uma série de erros que são praticadas ao longo das investigações, ao longo da instrução em que este processo permanece sob a análise do Poder Judiciário. E hoje o que acontece é, assim como todo em qualquer profissão em que você tem que atuar com técnica e se você não o fizer, você vai pagar o preço, hoje as consequências começam a ser coletadas de um processo em que não foram observadas algumas regras básicas que todo o processo dirige. Neste caso, sempre nos chamou a atenção, na qualidade de advogado, de defensor, o fato do indivíduo que se irrita por pouco, agride uma primeira pessoa, vai até o fundo do mercado como se nada tivesse acontecido e na padaria pede pão ao estabelecimento comercial. Então este questionamento inicial foi o grande mote, foi o que desencadeou diversos outros questionamentos da nossa parte. O que leva alguma pessoa que agride outra não ter um senso de responsabilidade, não ver que machucou alguém e sair como se nada tivesse acontecido. A partir disto, nós pedimos a insanidade mental dele para que ele fosse... O que significa isso? Para que ele fosse submetido a uma perícia oficial do Estado para que analisasse a situação dele e a saúde. E o que foi constatado diante dessa perícia, doutor, diante do que foi apurado pelos psiquiatras? A família descobre da pior forma possível, Nader, um quadro de demência frontotemporal, ou seja, é um quadro degenerativo do sistema nervoso central, um quadro neurológico em que a pessoa, neste quadro, nesta doença, ela não tem um filtro, como todo e qualquer indivíduo tem. Uma pessoa com saúde, uma pessoa normal, ela consegue filtrar suas emoções, ela consegue discernir entre o certo e o errado, ela consegue controlar os seus impulsos. No entanto, a pessoa enferma e que tem este diagnóstico, este quadro grave, degenerativo do sistema neurológico, ela não consegue ter esta interpretação, esta qualidade. E é isso que nós sempre deixamos... A família dele, doutor, já tem casos similares? A família tem, a mãe já foi diagnosticada, o pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. É uma doença que ela, como se fosse uma variação do mal de Alzheimer, que é mais conhecido das pessoas. Doutor, peço licença o senhor um minutinho, vou aproveitar que a doutora Márcia está com você aí nos estúdios, Jasso. Vamos deixar com a doutora Márcia para que faça uma pergunta ao doutor Igor Salmen. Vamos lá, doutora Márcia, pois não. Pode fazer a sua pergunta, doutora Márcia. Muito boa tarde. Nesse momento, esse incidente de insanidade é para que se diga que ele não tinha condições de avaliar o que estava acontecendo, ou se tivesse condição de avaliar, não tinha condições de agir de forma diferente, porque a doença é mais forte que isso. Mas existe algum outro incidente além deste, ou só esse isolado é que ele não conseguiu se controlar? Nos demais ele conseguiu ou não? Tem outro incidente paralelo ocorrendo
ocorrendo no mesmo período? Entendi a sua pergunta, doutora. Sim, houveram outros episódios, sim. Foram relatados no diagnóstico médico realizado em episódios também de forma, digamos, isolados, em que ele perdeu completamente o controle das suas emoções. Há um episódio em que ele vai até um supermercado, o simples fato da cancela do mercado não abrir foi o suficiente para que ele quebrasse a cancela do mercado. Ou seja, haviam, desde esse espaço, havia algumas questões que eram levantadas, mas a família nunca imaginou ou calculou que pudesse ser algo extremamente grave. Vem através de uma ressonância magnética, né? É feita uma ressonância magnética, a ressonância magnética pega uma atrofia do cérebro, com base nessa ressonância se faz uma ressonância mais específica e esta ressonância ela capta então a demência frontotemporal, que é colocada através de laudos publicados pelo próprio Estado. Ou seja, doutor, isso demonstra que não é só uma questão psiquiátrica, é uma questão realmente de saúde, já que existe, o laudo é baseado até em exames feitos não só por psiquiatras, psicólogos, mas também dos hospitais por outros médicos. Exatamente, não estamos falando de um laudo isolado, um laudo sozinho, criado, pode ser interpretado assim, para defesa, para tentar fugir de uma responsabilização. Não, nós estamos falando de ressonância magnética, 3 laudos, um laudo elaborado pelo chefe do INC, do Instituto de Neurologia de Curitiba, outro laudo é elaborado por um psicólogo forense e professor das principais universidades do estado, existe também o laudo do estado, ou seja, não estamos falando de uma situação isolada. Temos diversos laudos que mostram a mesma coisa. Temos um indivíduo doente que, quando entra no supermercado, já está acometido da sua doença, razão pela qual toma algumas posturas reprováveis. É óbvio que o que ele fez, nada vai trazer uma vida de volta, é extremamente reprovável, causa certa chateação, enfim. Mas isso sempre precisou ser visto por outro ângulo. Doutor, até aproveitando já, doutora Márcia, ele teve essa constatação. É uma pessoa que pode ser considerada inimputável, de acordo com o Código Penal. Ponto. Mas o Estado tem condições de acolher esse cidadão dentro do complexo médico-penal, onde existe toda uma ala psiquiátrica. E por que o Estado não acolhe esse cidadão e permite que ele volte para casa, para o seio da família? Perfeita colocação. É importante que as pessoas saibam que há um laudo, uma declaração fornecida pela própria unidade prisional, deixando bem claro que não tem condições de cuidar dele. Há também uma segunda declaração do local em que ele estava preso, em que o diretor da unidade prisional pede providências ao Estado porque ele está cada vez pior em seu quadro neurológico e ele relata que não há condições de tratá-lo, que o Estado não tem mecanismo de tratar esta doença gravíssima. Razão pela qual, como o Estado é responsável por aquelas pessoas que ele prende, por aquelas pessoas que ele tem sob a sua guarda, ele tem que tomar uma providência. Neste caso, se ele não tem condições de tratar o doente, ele tem que colocá-lo em liberdade. E é o seguinte, Nader, quer dizer, então, pelo que eu entendi, o Estado, né, se exime da responsabilidade dessa situação, desse caso, devolve o homem para a família e aí a família que tem que cuidar dele. E como é que faz para manter o cara? Eu quero entender. E aí o homem vai ficar ali, vai com tornozeleira, sem tornozeleira, vai apenas... alguém vai cuidar, alguém tem que continuar de olho nessa situação, já que nós tivemos aí um caso gravíssimo, em que no mês de abril desse ano, você vai lembrar, esse homem chegou no hipermercado, né, sem máscara, foi pedido para que ele colocasse a máscara, ele não quis colocar a máscara, acabou brigando com o segurança, que atirou, sacou a arma, acabou atirando e atingindo a funcionária que não tinha nada a ver com a história. E uma mulher morreu. E aí eu quero saber, agora, já que o Estado devolve o homem para a família, ninguém vai fiscalizar, ninguém vai cuidar, vai ficar lá a família que se vire? Jasson, eu respondendo a pergunta realizada, ele está numa prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele não pode sair de um raio de 50 metros da sua residência e mensalmente ele é obrigado a fornecer um relatório à juíza atestando a sua condição e o seu estado de saúde. Então é uma prisão humanitária vigiada constantemente. Aproveitando seu gancho, Jasson, o que eu peço e eu cobro e quero que vocês cobrem encarecidamente é do Ministério Público. Veja, a principal pessoa, um segurança armado, despreparado, que matou uma companheira de trabalho porque não sabia manusear uma arma de fogo, está
circulando livremente com a sua arma de fogo perante a população. Esta pessoa, perante o Ministério Público, não teve qualquer tipo de responsabilização e as pessoas precisam questionar esse Ministério Público, esse promotor de justiça, o porquê disso. O porquê esta pessoa saiu como herói, sendo que nós temos um caso similar no Rio Grande do Sul, em que até a fiscal que não aparou aquela briga, que ocasionou a morte de alguém, foi presa. No caso de Araucária, diferente destes outros, nós temos assim uma escolha, uma questão pincelada. É isso que as pessoas precisam questionar. O senhor Danilo não será responsabilizado, mas há uma família sofrendo e pedindo justiça e um segurança solto. Doutor Igor Sauber participando conosco aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, doutor, Obrigado. pelas colocações. Então tá aí, para dar continuidade nesse caso, explicando para quem está em casa o que vem acontecendo nessa questão que acabou chamando a atenção de todos. Gerson. Tá certo. Colocações bem feitas aí pelo doutor Igor. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Balanço Geral. Doutora Márcia, quer arredondar aqui, doutora Márcia? Um outro questionamento. Como foi informado que o Estado informou, a gente não tem condições de tratar essa doença. Que tratamento está sendo providenciado pela família para que isso não se repita, né? Então, se existe um tratamento que é eficaz ou que tem... Que tratamento está sendo providenciado? Doutora Márcia, eu vou pedir para que a senhora repita a pergunta, que eu vou deixar aqui para o doutor Igor para que ele possa ouvir, porque no retorno ali nós não conseguimos ouvi-lo. Mas pode repetir novamente? Sim. A alegação de que o Estado não tem condições de tratar a doença que ele tem, né? E então ele segue para casa. Que tratamento está sendo feito, então eu imagino que a família deva ter apontado o tratamento que está sendo feito para que tenhamos uma cura ou pelo menos um controle dessa situação. A demência frontotemporal, pelo menos que eu vi nos laudos, eu não sou especialista da área, eu sou advogado, não sou médico, mas ela não possui um tratamento específico medicamental ou de outra forma. O que se há neste caso são medicamentos, é um tratamento similar ao que é realizado no mal de Alzheimer. Este acompanhamento dele, então, envolve um acompanhamento neurológico mensal para ver como é que anda esta evolução da doença e não somente a questão neurológica, que é a principal, e o Estado não dispõe de neurologistas, a questão envolvendo o tratamento psicológico semanal para que ele consiga. O que se consegue hoje, através dessa doença, é amenizar este quadro. Então, você ameniza esse quadro de que forma? Através de ambientes mais claros, tranquilos, ambientes que não são similares àquele que ele estava, dentro de uma cadeia, que são ambientes escuros, ambientes que não são propícios à cura dessa doença ou a mitigar este quadro. Então, o ambiente do cárcere, e isso é um dos principais motivos da liberdade dele, ele assevera, ele agrava ainda mais esse quadro de demência. Então, por isso, como ele precisa de ambientes mais tranquilos, mais alegres, conforme acontece em outras doenças neurológicas similares, é neste contexto também que se dá a liberdade dele. E até para terminar e concluir, finalizando toda a história, doutora, depois que ele foi mandado lá para o hospital psiquiátrico e houve essa negação por parte do Estado para acolhê-lo diante dessa necessidade de um tratamento diferenciado, ele voltou para a central de triagem, de onde permaneceu até agora, e por isso acabou concedendo a ele, o Estado, o direito para que ele fique ao lado da família. Doutor. Obrigado, Nader. Obrigado, doutor Igor. Agora vem